E agora aqui no NT Sul nós vamos falar um pouco sobre autismo, porque o mês de abril é um mês de conscientização. E para nos ajudar a entender um pouco mais sobre autismo, estou recebendo aqui a Taramis Sartório, neuropsicóloga. Taramis, boa tarde, obrigado pela presença com a gente aqui. Boa tarde, é um prazer estar falando sobre autismo. Agradeço muito esse espaço para falar sobre esse tema tão importante na nossa vida. Perfeito. E você de casa? Você pode participar com a gente, pode enviar a sua pergunta ou um relato se você desejar. Pode mandar para a gente no WhatsApp 51997697129 e a gente traz aqui a sua participação ou a pergunta para a Taramis responder para a gente aproveitar e falar desse tema. Taramis, vamos do início aqui, né? O autismo ele é uma condição assim bastante abrangente. Por que ele é chamado de transtorno do espectro autista? Explica isso pra gente. Ótimo, muita gente tem dúvida nessa pergunta e aí entra um dos principais mitos do autismo, né? Ah, ele não tem cara de autista. Grande parte das mães já escutaram esta fala, né? Que é de certa forma preconceituosa, porque as pessoas acreditam que o autista vai ter um rosto, um jeito específico de ser. E bem como tu disse, é um espectro. Ele vai de um cinza bem clarinho até um cinza muito escuro. E aí a gente tem várias particularidades diante dessas colorações. O que caracteriza, para quem está chegando agora, está nos acompanhando, como é que a gente poderia caracterizar de forma objetiva o autismo? Como que efetivamente ele se manifesta? Quais são as características? Perfeito. Para fechar um diagnóstico de autismo, a gente precisa de 3 condições básicas, tá? Esse indivíduo tem ou um atraso na fala, ou um atraso na fala funcional. Muitas vezes aparece lá no consultório uma criança que canta, que repete o que os outros falam, mas não me dá oi, não responde algumas perguntas mais diretas. Outro fator importante são comportamentos repetitivos, como as famosas estereotipias, que elas podem ser várias, né? E o outro fator, como eu disse, são 3, é a questão da socialização. Não é uma criança que não quer socializar, que às vezes tem um mito também da socialização, sim, mas é uma socialização disfuncional. Não é um brincar como outra criança típica faria. Inclusive, nesse contexto, a gente já tem aqui uma pergunta, então vamos incluir aqui a nossa audiência nesse nosso bate-papo. Que ótimo! Né? É o Luciano Fernandes Barros, ele é de São Luís do Maranhão, e ele diz o seguinte: gostaria de saber qual é o grau mais alto do autismo e quais são os comportamentos que a pessoa apresenta. Então, vem mais ou menos na linha do que você já estava falando. Exatamente. Muito obrigada, Luciano, pela participação. Longe, né? Mas, assim, hoje a gente fala de níveis de suporte, tá? O nível 1 de suporte são pessoas, adultos, crianças, adolescentes, que precisam de um mínimo de suporte para viver no seu dia a dia, tá? O nível 2 de suporte, que precisa de um suporte mais substancial, precisa de apoio, muitas vezes, de algum cuidador, de alguma babá, alguém que vai estar do lado dele. E o nível 3 de suporte, que é o nível mais alto, respondendo à questão, que é um suporte que precisa de basicamente para tudo na vida, para alimentação, precisa de muitas vezes de locomoção, então o nível de suporte mais alto daquele indivíduo. Na clínica a gente trabalha, como outros profissionais que trabalham com autismo, a gente vai facilitando, a gente tende com as terapias, né, a diminuindo esses níveis. Chega ao nível 3, a gente vai trabalhando para que essa criança, esse sujeito, vá para o nível 2 e do nível 2 para o nível 1, e assim a gente conseguir ter mais autonomia e independência na vida desse sujeito. Perfeito. Bom, a gente fala especialmente de crianças, né? Que termina sendo mais comum fechar o diagnóstico nesse momento. De um tempo para cá, a gente vem tendo mais conscientização, mais informação sobre isso também. Mas pode acontecer de, quem sabe, uma pessoa já adulta venha descobrir, começa aí a ficar com a pulguinha atrás da orelha e também se perceber dessa maneira, se diagnosticar como autista? Certo. Não sei se diagnóstico é a expressão correta. É certo. Daniel, é uma excelente pergunta, porque não é incomum quando eu faço muitas avaliações, quando eu dou o feedback da avaliação de uma criança e aí apontar por que ele se enquadra dentro do espectro autista, o pai falar, ou, geralmente o pai ou a mãe falar, nossa, mas eu também era assim quando criança, eu também passo por essas mesmas questões, eu também tenho muita dificuldade de ter amigos, será que eu também não sou autista? E aí a gente parte para uma avaliação para um adulto. Cada vez mais tem vindo avaliações de pessoas adultas, principalmente para autismo ou TDAH. Perfeito. Eu vou trazer aqui um assunto, Taramis, que até a gente falou um pouquinho antes. A gente sabe que os Estados Unidos, eles criam muita moda, né? Os brasileiros, especialmente, nasce uma coisa lá nos Estados Unidos, um dos primeiros países a repercutir termina sendo o Brasil. Atualmente, quem é o secretário de saúde dos Estados Unidos é o Robert Kennedy Jr. E, recentemente, ele trouxe uma informação um tanto polêmica, né, que é o seguinte, e ele chamou inclusive de epidemia de autismo. Nos Estados Unidos existe uma criança para cada 36
uma a cada 36 é autista. E aí ele disse mais ou menos o seguinte, que até setembro desse ano de 2025, enquanto país, os Estados Unidos vão encontrar a causa ou as causas do autismo. E essa fala, na verdade, vem repercutindo assim, mundo afora, nesses ambientes de autismo. E a gente já sabe que existe toda uma carga, todo um preconceito, e às vezes há uma certa dificuldade para o acolhimento. Como é que você vê quando alguém chama o autismo de epidemia e uma possibilidade, digamos assim, da ciência, pelo que você acompanha, de fechar uma causa ou causas específicas, inclusive num curto espaço de tempo, até setembro? Os Estados Unidos gostam de uma polêmica mesmo, bem como tu disse. Primeiro, não se fala epidemia de autismo porque a gente alimenta o preconceito que já existe. Eu escuto, imagina as mães atípicas, muito de, nossa, agora tudo é autista, agora todo mundo é autista. E, na verdade, o que a gente tem é um aumento, né, da ciência, da gente identificar precocemente os sinais de pessoas autistas, que é um grande avanço na ciência. Agora, descobrir a causa do autismo é uma caminhada que já se vê na comunidade científica há alguns anos, não é uma novidade do governo atual. A gente sabe atualmente que a grande causa do autismo, a predominante, é causas genéticas e hereditárias. Mas realmente não se tem algo específico que causa autismo. Só para abrir um parênteses. Vacinas não causam autismo, remédios não causam autismo, que são coisas que ainda existem no imaginário da população. O sujeito nasce autista. Nada que ele for tomar durante a vida vai torná-lo autista. Perfeito. Bom, nesse sentido ainda, quais que são, no teu ponto de vista, assim, são os maiores desafios para diagnosticar precocemente, né? Ou que sinais deveriam acender ali um alerta para o pai e para a mãe para ir buscar um diagnóstico, buscar um acompanhamento? Como tu referiu os Estados Unidos, é bom a gente entender que os Estados Unidos realmente é o padrão ouro para autismo para o resto do mundo, tá? Lá, a gente já tem uma média de diagnosticar a criança até 12 meses de idade. Existe todo um repertório para a gente conseguir ver autismo em bebês a partir dos 6, 7, 8 meses, habilidades que eles deveriam ter e ainda não conseguem fazer. No Brasil, a média são 3 anos, então é uma diferença muito grande. E 3 anos é um tempo enorme perdido de intervenção precoce que essa criança já poderia estar se desenvolvendo. O que falta no Brasil, eu acredito, na minha formação, é a questão de informação. Toda criança vai em posto de saúde, não vai? Sim. Então, naquele posto de saúde, aqui em Cachoeira, inclusive, tem um protocolo MChat, onde os médicos, enfermeiros, podem realizar com essa família a partir dos 12 meses, para a gente identificar sinais de atraso e encaminhar dentro da própria rede essa família para intervenção, para avaliação. Então, o que falta é informação. Infelizmente, muitas vezes as crianças vão passando até chegar à idade obrigatória da escola e aí surge para os professores a missão de informar essa família que algo não está bem com essa criança. E na sua percepção, Taramis, como é que funciona para a família, para os pais, especialmente, que, digamos, fechou-se ali o diagnóstico de autista. Tá bem, meu filho agora é autista. O que o pai e a mãe precisam fazer de diferente? Inclusive para prover a estrutura necessária, adequada para o desenvolvimento dessa criança. Perfeito. Primeiro, a gente tem que entender que ninguém quer um filho autista. Então, atrás disso vem um luto muito grande desta família e os profissionais que trabalham com autismo precisam ter um acolhimento, um nível de acolhimento e empatia muito grande para entender essa família. Muitas vezes acontece de fechar o diagnóstico e essa família viver alguns meses difíceis, de luto mesmo, para entender a nova condição familiar e, a partir daí, ir para a luta. Eu sempre aconselho as famílias, a partir do diagnóstico, a conhecerem as ONGs, as associações que tem em Cachoeira, que são movidas por pessoas maravilhosas e que podem também fazer este acolhimento e indicar os melhores locais em relação a políticas públicas que essa família pode encontrar os melhores atendimentos. E quer dizer, né, quando você fecha ali o diagnóstico, não termina ali, tem toda uma caminhada, todo um acompanhamento. Nesse sentido, Taramis, qual que é o papel, por exemplo, da sua área, né, neuropsicologia, para acompanhar, para conduzir, como é que funciona assim, esse acompanhamento? A neuropsicologia ela tem a premissa de estudar as capacidades cognitivas daquele sujeito. Tá? Flexibilidade cognitiva, tolerância a frustrações, comportamentos que estão impedindo a aprendizagem. Então, a primeira parte que a neuropsicologia faz é um estudo com avaliações, com materiais e testes padronizados para a gente entender as potências e as barreiras de aprendizagem daquele sujeito e, a partir daí, criar um plano terapêutico para que ele possa evoluir.
Nesse sentido, como é que você vê a questão de barreiras, tanto na escola, quanto posteriormente no mercado de trabalho? Talvez em se tratando de mercado de trabalho, mais recentemente, porque pessoas que foram devidamente diagnosticadas estão chegando, né? Mas para quem está numa fase anterior, está ali na infância, foi diagnosticado, o que são hoje assim, as principais barreiras? É a interação com coleguinhas? O que pega mais? A principal barreira na questão de inclusão, principalmente na nossa cidade, é a questão de monitores. A gente sabe que é um dodói da prefeitura essa questão dos monitores e que realmente o monitor pode salvar, pode ajudar muito um indivíduo autista dentro da escola. A escola, tanto a escola como o professor, como o monitor, eles podem ser sementes, né? Eu sempre digo isso nas minhas aulas. Eles podem ajudar a florescer, a crescer aquele indivíduo, tanto o indivíduo como família, a apoiar, a mostrar um novo caminho. Ou, infelizmente, muitas escolas, muitos professores, eles fazem o caminho contrário. Eles são túmulos na vida dessas famílias, onde eles enterram as potencialidades que essa criança pode se desenvolver dentro da escola. O que falta no ambiente escolar é, muitas vezes, motivação e interesse dos sujeitos que estão lá para fazer um trabalho de semente na vida dessas pessoas. Já o mercado de trabalho, é bem como tu disse, esses autistas estão crescendo, eles precisam de um lugar do trabalho. Então, a gente precisa de políticas públicas que, primeiro, tenham escolas profissionalizantes. Eu acho que esse é o primeiro passo, a gente profissionalizar os sujeitos e depois, realmente, uma política pública para que eles entrem dentro do mercado de trabalho. Perfeito. Eu vou voltar um pouquinho, a gente estava no início da entrevista falando sobre a manifestação, como é que o autismo se manifesta, você falou de fatores, de questões hereditárias, genéticas. Talvez a gente possa ter alguma pessoa nos acompanhando hoje, algum casal que tem um filho autista, por exemplo, e de repente fique pensando, e se tiver mais um filho? Vai seguir, vai ter essa condição também? Ou como é que funciona isso? Tá. Genética é uma loteria. A gente sabe que quando existe um filho autista, a chance de um outro filho autista vir é bem mais alta do que famílias que não têm nenhum indivíduo autista. Principalmente em questões de gêmeos. Se um dos gêmeos é diagnosticado com autismo, a chance do outro ter autismo também é muito alta. Então, são famílias que estão em situação que eles precisam estar sempre atentos aos sinais que essa nova criança ou que essa outra criança vai apresentar. Mas, como é uma loteria, pode ser que sim, pode ser que não. Eu gostaria de propor aqui, Taramis, a gente tem ainda um pouquinho mais de 2 minutos para a nossa entrevista, teria muito assunto para falar, mas a gente desmistificar alguns mitos. Existem muitos mitos sobre autismo. Você já falou alguns antes ali, por exemplo, vacina não vai fazer de ninguém, não vai transformar ninguém, não vai fazer a pessoa ser autista. Então, pai e mãe, fique tranquilo aí com as vacinas do seu filho. Mas que outros mitos você percebe e que a gente pudesse aqui, nesse momento, desmistificar? Existe um mito muito comum de que ou o autista tem altas habilidades ou o autista tem deficiência intelectual. Grande parte dos autistas tem uma inteligência dentro da média, certo? Então, esse é um mito muito comum. Outro mito muito comum que as pessoas ainda caem muito é em relação à cura do autismo. Não existe cura do autismo. As terapias e os tratamentos fazem com que esse sujeito tenha, na vida adulta ou na sua adolescência, apresentam nuances, mas que consigam ter sua autonomia, sua independência, sua socialização, mas muitos pais desesperados ainda acreditam na cura do autismo e, às vezes, com fórmulas mágicas, com medicamentos que dizem que são milagrosos, etc. E aí caem numa grande roubada, às vezes gastando muito dinheiro e arriscando a saúde do seu filho com essa premissa de curar o autismo. Principalmente, a gente tem que entender que o autismo não é uma doença. E por ele não ser uma doença, ele realmente não tem cura. Não tem remédio que vai resolver o caso. Então, é acolhimento, é entender como é que funciona e vida que segue, literalmente, né? Isso aí, muito bem. Então, tá bem. Nós conversamos aqui com a Taramis Sartório, que é neuropsicóloga, trazendo esclarecimentos sobre o autismo, porque esse mês de abril é um mês de conscientização. Taramis, para a gente fechar, então, teu recado para o pai, para a mãe, para quem está nesse entorno. A gente sabe que a família ela precisa também de muito auxílio, normalmente, aí, para poder prover essa estrutura necessária, quem sabe até uma palavra de esperança, né, pelo que você tem acompanhado com as crianças que você recebe diariamente. Bom, o que eu posso deixar para as famílias é que conhecimento é poder. Na minha prática clínica, eu vejo que as famílias que leem, que estudam, que se dedicam, que perguntam para os terapeutas o que mais eu posso fazer, o que eu posso fazer em casa para ajudar ele, são aquelas crianças que de fato evoluem, que crescem,
que conseguem atravessar essas barreiras. Quando se recebe o diagnóstico, eu entendo essa fase de luto, a gente tem que ser empático e entender que essa família está em sofrimento. Mas esse luto ele tem que durar pouco. É 1, 2 dias chorando e depois levanta a cabeça, remanga as mangas, porque a mãe de autista é uma mãe guerreira, é uma mãe que tem que lutar mesmo pelo seu filho e que encontra as pessoas certas no meio do caminho para que consiga, assim, se erguer e estar nessa luta com a cabeça erguida. Seu filho não é menor, não é menos do que ninguém. Ele só precisa das condições, e para isso as políticas públicas, né, condições necessárias para evoluir e para crescer. Muito bom. Muito obrigado, Taramis, pela presença Eu com a que gente. agradeço.